Nesse vídeo nós vamos aprender a utilizar junções entre bases de dados diferentes. Para fazer essas junções eu trouxe 3 bases de dados diferentes, onde nós vamos utilizar elas para fazer a junção. A primeira delas eu vou apresentar aqui para vocês. Nós temos então data, nós temos loja A e loja B, e nós temos o valor em reais da quantidade que foi vendida nessa loja. Na segunda base de dados, nós temos também data, também loja A e loja B, e a quantidade de itens vendidos. Um detalhe entre as duas bases é que essa segunda base nós não vamos ter o dia 1º de janeiro, dessa base que tem um mês de janeiro, e na base anterior nós não vamos ter os dias 30 e 31. Isso a gente vai usar para explicar algumas funções do joiner. Então vou adicionar aqui o Node Joiner. Eu vou conectar a parte de cima na minha primeira base e a parte de baixo na minha segunda base. E eu vou começar a fazer a configuração dele. Então nessa primeira parte nós vamos definir o que serão as variáveis que serão conectadas. E nessa segunda parte da seleção das colunas, quais dados que eu quero puxar da outra tabela. Então começando aqui na parte da junção, nós iremos colocar aqui qual coluna deve ser relacionada a qual coluna na segunda tabela. Tudo que tiver indicado com left significa que vem dos nossos dados de cima. E tudo que tiver com as informações right significa que vem da base de baixo. Então aqui eu coloquei data, vou colocar data na minha tabela da direita também, e eu vou adicionar mais um critério, que eu quero conectar por data e por loja. Então vou colocar loja na tabela da esquerda e loja na tabela da direita. Aqui a gente está num modelo de conexão chamado Inner Join. Então vamos ver como ficou essa saída. Rodei aqui o nó, abri a tabela. Então nós saímos aqui com a conexão de dados de uma tabela com a outra tabela, sendo que uma tinha dados só até venda e a outra tinha a informação de quantidade. Agora nós temos as duas em uma só. O que nós não temos aqui é o dia 1º de janeiro, que nós não tínhamos em uma tabela, mas se nós dermos uma olhada aqui embaixo, nós também não temos o dia 30 e 31, que não tinha na outra tabela. Por quê? Porque o formato de conexão que nós utilizamos é o Inner Join. E o Inner Join ele só pega a conexão entre as duas tabelas, a interseção. Nós temos outras formas de conectar as tabelas. Vou mostrar aqui para vocês. Então, primeiro, Left Outer Join. Significa que nós vamos pegar toda a tabela que vem pelo lado esquerdo, ou seja, vem pela parte de cima, e conectar com o que vier pelo lado de baixo. Se nós não tivermos algum dado do lado de baixo, ele vai continuar trazendo as informações do lado esquerdo e vai deixar que tem valores faltantes vindo do lado de baixo. Então, vou dar um OK, vai resetar o nó, vou executar de novo e agora nós vamos ver a saída. Nesse caso, nós vamos ter todos os dados que vierem da base da esquerda, inclusive os dados que não forem encontrados na base da direita. Então a nossa base da esquerda, nós temos dados do dia 1º até o dia 29, nós não vamos ter os dados do dia 30 e 31, mas a gente não está vendo aqui em cima os dados do dia 1º. Todos os dados que não são encontrados, eles ficam no final da nossa tabela. Então a gente vai ter aqui os dados do dia 1º de janeiro, com as informações que vêm da tabela da esquerda, mas não vamos ter os dados da tabela da direita. Ele vai ficar com esse símbolo de interrogação, que significam que são valores faltantes, os missing values. Se nós fizermos o caminho inverso, nós alterarmos a junção de Left Outer Join para Right Outer Join, nós esperamos ter o caminho contrário, onde a gente vai ter faltantes os dados do dia 30 e 31 de janeiro. Então, fazer essa conexão aqui, dar um OK, executar aqui o nó, abrir a tabela,
Então, nós não temos aqui os dados do dia 1º. Aqui também não aparecem os dados do dia 30 e 31, mas no final da nossa tabela nós vamos ter alguns dados. Vejam que nesse caso, a nossa data e a nossa loja também ficou faltante, além dos dados que viriam do meu lado direito. Então, a gente vai voltar aqui no Joiner, e aqui na coluna de seleção nós temos a opção de remover as variáveis que são juntadas, que vêm do lado direito da minha tabela. Sempre que nós fizermos uma junção do tipo right, nós temos que inverter esse caso. A gente pode colocar para remover as que vêm do lado esquerdo e manter a que vem do lado direito. Vou dar um OK. E nesse caso, nós vamos ter o seguinte output. Então, nós não temos as informações que vêm do lado esquerdo, mas nós temos a informação que vem do lado direito, onde a gente tem o dia 30 e o dia 31. Se nós deixarmos aqueles dois campos sem marcar, de remover as colunas, nós vamos ter em duplicata a nossa coluna de data e a nossa coluna de loja. Então vou executar novamente aqui para a gente ver essa opção. Então nós temos aqui data, e aqui como a gente tem o mesmo nome para a coluna, ele adiciona esse hashtag 1 para falar que ela é uma coluna com o mesmo nome, mas ela não necessariamente tem os mesmos valores. A última opção que nós temos é o Full Outer Join. O Full Outer Join, ele vai pegar todos os dados que tiverem do lado direito e vai juntar com todos os dados que tiverem do lado esquerdo. Então a gente vai ter a combinação das duas tabelas e a junção dos dados que não existem nas duas. No caso da junção que nós não temos nas duas, de um lado vai ficar missing value de alguns valores e do outro vai estar missing value dos outros valores. Dessa forma, a gente explorou todos os tipos de junção do Joiner. Vou voltar aqui para o modelo do Inner Join, onde a gente vai ter só a interseção. Eu vou executar aqui. Então temos a saída com apenas a interseção, todos os dados preenchidos. E eu vou fazer mais um Joiner. Eu vou conectar com a base de baixo. Deixa eu apresentar a base de baixo para vocês. Nessa base de baixo, nós temos apenas essas 6 células, onde eu tenho uma coluna de loja, loja A e loja B, e eu tenho algumas características dessa loja. Na loja A, eu tenho headcount, ou seja, um pessoal que trabalha na minha loja de apenas 4 pessoas, e eu tenho em metros quadrados dessa loja 93 metros quadrados. E na loja B, eu tenho 6 pessoas trabalhando nessa loja, com 140 metros quadrados. Pode ser que seja interessante essa informação para a nossa análise e nós vamos fazer uma junção desses dados para a nossa base principal. Então nós colocamos um joiner aqui, nós vamos colocar uma conexão com essa base de baixo, vamos configurar aqui o joiner e eu quero fazer uma conexão pela loja. Então vou colocar loja, eu vou conectar loja. Vou deixar a conexão do tipo inner e aqui na seleção de colunas, nós vamos colocar as duas variáveis. Por padrão, ele já vem selecionado todas as variáveis que vêm do fluxo de baixo. Vou dar um OK, executar, e aqui está a nossa tabela com a junção. Então, toda vez que ele encontrar A, ele vai trazer headcount 4 e metro quadrado 93. Quando ele encontrar B, ele vai trazer as informações da outra loja. Ou seja, 6 headcount e 140 metros quadrados. Dessa forma, a gente explorou todas as possibilidades do Joiner.